Olá, estudantes. Aqui é o professor Ivanilson. Estou aqui para resolver a questão 31 do ENAD da Engenharia Mecânica de 2023, o último ENAD da Engenharia Mecânica. Questão sobre processos de fabricação. O processo de fabricação por laminação é importante para a fabricação de inúmeros componentes, como, por exemplo, terminais elétricos. Então, o processo de laminação é um processo de conformação mecânica. É um processo que envolve, né, a utilização de rolos de laminação para deformar o material e gerar ali perfis, né, placas. E é um processo muito importante, muito conhecido aí no meio da metalmecânica. Tais componentes são fabricados a partir de chapas laminadas. Então, aqui são chapas laminadas de cobre, que partem de tarugos de espessura de 500 milímetros, provenientes do processo de lingotamento contínuo. Inicialmente, sofrem processo de laminação a quente, então nós temos a laminação a quente e, posteriormente, a laminação a frio, até ser atingida a espessura necessária de 1 milímetro e 2 décimos do milímetro. Os terminais apresentam encruamento, essa palavra é chave, né? E excelente acabamento superficial, resultantes de processos subsequentes de corte e de dobramento. Então, aqui é a fabricação, né, desses terminais feitos de ligas de cobre. Com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então, nós temos aqui no nosso canal um curso básico sobre introdutório sobre o processo de fabricação. E lá eu tenho uma aula sobre os processos de conformação mecânica, ok? Então, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Mas a gente vai responder essa pergunta, né? A gente vai avaliar as afirmações e responder a pergunta. É, a laminação a frio promove melhor acabamento do produto, garantindo um bom controle dimensional e boa resistência mecânica, resultantes do encruamento. Ele fala aqui para nós, né, que o processo de laminação ele envolve uma laminação a quente inicialmente, depois, posteriormente, uma laminação a frio. Ele mesmo diz, né? Aqui fala sobre o encruamento. E a primeira afirmativa, ela é corretíssima, ela está certa, né? A laminação a frio, ela vai promover um melhor acabamento do produto. Isso acontece porque, como o nome diz, laminação a frio, é, esse processo de fabricação por laminação, ele é feito a baixas temperaturas. Então, não é que a peça esteja fria, né? São temperaturas baixas, temperatura ambiente até é, 30% da temperatura de fusão do material. Então, são baixas temperaturas, relativamente baixas temperaturas. Então, esse material, ele vai desenvolver um melhor acabamento justamente porque com a laminação a quente, nós temos altas temperaturas, acima de 50% da temperatura de fusão, e isso vai promover uma contração ali do nossa peça depois que ela for laminada ou conformada por outro processo. E também ela vai oxidar, né? As altas temperaturas vão promover a oxidação, e isso vai trazer problemas para o acabamento e também a pressão dimensional do nosso produto fabricado. Então, é verdade, nós temos um melhor acabamento, porque a peça não vai ser aquecida a altas temperaturas e também eu vou ter um bom controle dimensional, porque eu não vou ter problemas com a contração, ok? E também nós vamos ter uma boa resistência mecânica, né? Porque o encruamento é esse endurecimento, esse crescimento ou elevação da resistência mecânica do material devido ao trabalho a frio. A gente chama isso de trabalho a frio, a conformação mecânica a baixas temperaturas. Então nós temos os grãos do material, eles são deformados e acontece ali o mecanismo de multiplicação de discordâncias e nós vamos ter ali um material mais difícil de deformar, né? Então a gente diz que a resistência mecânica do material ela aumentou. Isso é clássico do encruamento, né? O encruamento está relacionado com o aumento da resistência mecânica do material e, por outro lado, né, o decréscimo da dutilidade. Então o material fica mais resistente, mas em compensação ele fica menos dútil. Então, a primeira está correta. A segunda afirmação fala o seguinte: no processo de laminação a quente, os esforços são menores que no processo de laminação a frio. Isso é verdade, né? Além de permitirem
além de se permitir a eliminação de vazios, de solidificação e porosidades inerentes aos produtos brutos de fusão. Isso é verdade, né? Então, uma vantagem da laminação a quente, que é um requisito que explica por que nós utilizamos altas temperaturas, são os esforços, né? As tensões, elas vão ser menores, porque a altas temperaturas o material ele vai ter um decréscimo da resistência mecânica, ok? Inclusive, essas altas temperaturas, elas vão fazer com que o nosso corpo, afinal, ele não esteja encruado, né? Essa energia proveniente da temperatura alta, ela vai fazer com que o meu material ele possa recristalizar. Então, os esforços eles são menores. Então, os esforços, quando nós utilizamos laminação a frio, são maiores. E então é uma vantagem, eu tenho uma redução, eu tenho uma melhor trabalhabilidade do material. E nós temos também, como ele fala aqui, ó, a eliminação de vazios de solidificação e porosidade inerentes de produto fundido, né? Então, isso é verdade, né? A laminação a quente ela tem essas vantagens. Então, a afirmativa 2 está correta. 3. A laminação a quente, que diz respeito à execução do processo em temperatura acima da temperatura de recristalização do material, facilita a deformação plástica, como eu falei antes, né? Nós temos maior trabalhabilidade, mas promove elevado encruamento. Isso aqui está errado. É até difícil de ler para mim, né? Não tem nada a ver, né? Gerado pelas grandes informações, né? Então, nós não temos encruamento no trabalho a quente, né? Laminação a quente, ok? Justamente porque nós temos temperaturas acima da temperatura de recristalização do material, ok? Então, a resposta aqui é a letra C. A primeira e a segunda afirmativa estão certas, ok? Então, uma questão bem tranquila aqui do ENAD. Quem estudou ali o curso de fabricação vai tirar essa aqui de letra. Então, vou deixar essa recomendação, tá bom? E nos vemos na próxima aula.